Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tainara e hoje nós estamos começando o nosso episódio Psicologia em Conversa. E hoje nós estamos aqui com dois convidados, nosso primeiro episódio. Estamos aqui na Faculdade FAMIG, juntamente com a FEAMIG também. Somos alunos do curso de Psicologia e estamos iniciando hoje o nosso podcast Psicologia em Conversa. Hoje vamos falar sobre o mito de Prometeu, mas antes vamos apresentar os nossos convidados. Está aqui o nosso aluno Ricardo. Olá, tudo bem, Ricardo? Tudo bem? E também a aluna Jussara, tudo bem, Jussara? Boa tarde, gente. Prazer, Tainara, estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Beleza. Então vamos lá, gente, começando. E se o maior avanço da humanidade também fosse início de seus maiores dilemas? Na mitologia grega, como vocês viram a aluna Cleonice apresentando para vocês, existe uma história sobre um titã que decidiu desafiar os deuses para ajudar os seres humanos. Seu nome era Prometeu. Ao roubar o fogo olímpico e entregá-lo à humanidade, ele não deu apenas um calor ou luz, ele ofereceu algo muito maior: conhecimento, a técnica e a possibilidade de transformar o mundo. Mas esse gesto teve um preço. Como sabemos, Prometeu foi punido por desafiar os limites impostos pelos deuses, e sua história nos deixa uma pergunta que continua atual até hoje: até onde devemos ir em busca do conhecimento? Não é verdade? Então, vamos à primeira pergunta para abrir o nosso podcast. Para começar nossa conversa, o que o mito de Prometeu nos ensina em relação ao ser humano e ao conhecimento? O mito ele representa o conhecimento, o avanço da humanidade, o progresso, né? O fogo ele representa a iluminação que a gente teve para poder a gente começar a vida realmente humana na Terra. Realmente o aprendizado, o avanço, toda a tecnologia, ele vem como ferramenta. Então hoje o mito ele significa o progresso e o fogo significa as ferramentas que foram dadas aos homens para seguir esse progresso. Isso, o mito também ele é desafiador porque ele busca, pelo conhecimento, gerar conflitos. Sim, acaba gerando conflitos que, no geral, é bom, porque do conflito a gente pode chegar a algo bem melhor, né? Mas o mito, ele causa um conflito. Sim, verdade. Vamos então à segunda pergunta. No mito, o fogo representa não apenas um elemento físico. O que o fogo simboliza quando pensamos no desenvolvimento humano? O fogo ele significa tecnologia, conhecimento, capacidade humana, a nossa capacidade de transformar, de progredir, de gerar, de gerir, significa a gestão de um todo, né? Então, essa é uma ferramenta que foi nos dada no início, realmente, nos dada através do mito, né? Vamos entender. Através do mito, ele fala que foi como se realmente fosse uma luz. Trouxe para nós uma luz para que a gente pudesse avançar, alavancar a humanidade como um todo, né? Então significa tudo isso: o progresso, o conhecimento, a tecnologia, o avanço da humanidade. Isso simboliza também a consciência, a inteligência humana, né? Porque uma vez você tendo acesso a algumas coisas, você vai despertar na sua mente ciências que antes você nem imaginaria. Né, vamos dizer assim, vai despertar a capacidade de pensar, né, criar cultura, buscar meios para você trabalhar mesmo, né, caçar e viver. Verdade, né? Esse fogo ele forma a nossa capacidade de pensar, de agir, né, de transformar enquanto ser humano, não é verdade? Sim. Porque sem esse fogo a gente meio que não se conhece, não conhece a nossa autenticidade, né? Como ser humano. Sim, é essencial, né? Verdade. Chegamos agora em uma das principais questões do episódio. Agora vai ter polêmica. Hein? Será que os dois têm o mesmo pensamento? O conhecimento deve ter limite? Olha, algumas pessoas defendem que sim,
né? Por quê? E outras pessoas defendem que não. Por quê? Porque o conhecimento ele é essencial para o nosso avanço, para o nosso progresso, né? A gente tem que tentar fazer o quê? Limitar as descobertas, trazendo para a nossa realidade, né? Trazendo o quê? Dentro da ética, dentro da moral, dentro dos bons costumes, né? Que é o que a gente aprendeu. Então, esse conhecimento, ele não deve ter limite na questão assim, do avanço da humanidade, né? Do progresso da humanidade como um todo. Então, nesse ponto, eu não acho que ele deve ter limite. Sim, mas assim, ao mesmo tempo, a gente tem que reconhecer que os avanços, a tecnologia, tem alguns riscos. Até onde o ser humano pode ir através da ciência? Até onde o ser humano pode desbravar, né? Porque conhecimento não ocupa espaço, né? Mas gerar uma inteligência acima da nossa capacidade pode trazer consequências ruins, boas, mas também pode trazer consequências ruins para a gente. Sim, é verdade, né? Ao mesmo tempo que o conhecimento trouxe para a gente inovações, né? Hoje a gente tem um mundo totalmente diferente de 50 anos atrás. Sim. Né? As inovações, hoje a gente vai conversar com nossos avós e eles contam histórias que pra gente hoje a gente pensa assim, será mesmo que tem esse mundo, né? Sim, hoje a gente tem tecnologias totalmente automatizadas, né? Que falam com a gente em tempo real, trazem resposta para a gente em menos de um segundo até, e essa tecnologia está aí, a gente vive, tudo aqui é tecnologia, né? A gente depende da tecnologia hoje, né? Como seria o mundo hoje sem a tecnologia? Exatamente. E em contrapartida também ver e ter essa percepção que o exagero causa a destruição da natureza, a destruição do mundo em si, a desigualdade. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia e o avanço, né, que é esse fogo entregue ao ser humano, trouxe benefícios e também trouxe seus malefícios, né? Trouxe, na verdade, as consequências. Por quê? Porque com o avanço, com o progresso, a gente tem que abdicar, tem que abrir mão de certas situações, né? Então, a gente tem que entender que para haver um progresso, por exemplo, teve um desmatamento, né? Teve muitos animais que morreram para que esse progresso avançasse, e não só animais, pessoas, né? Para que esse progresso avançasse na medicina, na ciência, nas tecnologias, tiveram que haver realmente, vamos dizer assim, abrir mão de várias situações, né? Pessoas sofreram, pessoas morreram, mas estamos aqui hoje com esse vamos dizer assim, um certo limite dentro das tecnologias. Muitas vezes ultrapassando os limites éticos, né? Exatamente. Porque para a ciência, né, eu acredito que não deve ter limites, né, além para você desbravar o conhecimento. Entendi. Então vamos lá para a quarta pergunta. Prometeu, ele foi punido por Zeus, como sabemos, né? Vocês acreditam que o mito sugere que todo progresso tem um preço? Sim. Como eu disse anteriormente, todo progresso a gente tem que abdicar de alguma coisa, existe um sacrifício. Foram feitos diversos sacrifícios, né? No mito, Prometeu foi punido por Zeus, por quê? Porque Prometeu não queria que o povo, que a criação dele ficasse limitada, né? O mito ele conta que Prometeu criou a humanidade e criou os animais também. Então ele viu dentro daquele contexto que os homens se assimilavam aos animais. E para ele aquilo ali era inaceitável. Ele queria que os humanos se diferenciassem. Para que isso acontecesse, houve sacrifício. Ele mesmo foi um sacrifício, né? Para poder a humanidade ter esse progresso, ter esse fogo, ter essa iluminação, ter essa tecnologia, né? Ele se sacrificou. E hoje, como eu disse anteriormente, pessoas também foram sacrificadas para esse progresso avançar. Sim, e além disso, o mito mostra que teve ameaças, né, às estruturas de poder. O que pode ser isso? Teve luta, né, guerra entre nações, vamos dizer assim, né, por tomada de poder. É verdade, né? E não sei se vocês reparam, mas em toda a mitologia, em todas as histórias
ao longo da vida que a gente escuta, sempre tem um preço, né? Sim. Sempre alguém é sacrificado por um bem maior, sempre tem esse feito. Desde o início da civilização, o ser humano tenta compreender e transformar a natureza, não é verdade? Até que ponto desafiar a natureza representa uma evolução? O que vocês acham? Olha, desafiar a natureza é visto como parte do desenvolvimento humano. Foi assim que surgiu os grandes progressos na medicina e na tecnologia. Então, assim, desde o início dos tempos, né, como vamos dizer, dos primórdios, a natureza ela é desafiada. E é necessário que esse desafio aconteça para que exista realmente uma evolução e um progresso. Sim, porém é importante avaliar os impactos que esse desenvolvimento vai causar na natureza. Nós podemos ver grandes desastres, né? Chuvas desordenadas, enchentes, terremotos. Tudo isso é consequência de uma grande destruição, né? Destruição em massa, destruição de florestas, né? Queimadas exageradas. Então, tudo que o ser humano fizer na natureza vai ter um retorno. Tudo que fizer de dano, a natureza vai cobrar. Verdade, né? Como eu bem lembrei, o professor Milani trouxe na aula, que a natureza sempre vai buscar o equilíbrio. Mesmo que isso custe passar por cima de quem quer que seja. Ela sempre vai buscar o seu equilíbrio. Tanto que os desastres que a gente vê hoje em dia é a natureza buscando o seu equilíbrio. Sim. Fruto dos avanços que nós, seres humanos, julgamos ser melhor para nós, né? Então sempre tem esse embate da evolução, dos benefícios e as consequências. Sim, uma das consequências que a gente pode observar é o calor, né? Extremo. O calor extremo, que antigamente, né, você pode perguntar aos seus pais, seus avós, as pessoas mais idosas, tudo tinha o tempo certo, né? O tempo de chover, o tempo do frio. Hoje não, hoje está calor, amanhã já está um temporal, depois faz frio, depois faz calor de novo, então está tudo desordenado. Mas tudo isso é a natureza tentando achar uma forma de equilibrar novamente. Verdade. Se a gente for analisar, eu vou fazer 48 anos, na minha época a gente comia só as frutas da época, né? Tinha tempo de manga, comia manga. Tempo de goiaba, comia goiaba. Tempo de banana, maçã, comia banana. Então hoje em dia não. Hoje em dia você tem todas as frutas o ano todo. Por quê? Por causa do avanço da tecnologia. Mas aí é isso que a gente tem que refletir. Até onde isso é bom pra gente? A gente comer produtos, alimentos que são amadurecidos através de componentes químicos. Estão ali. Isso aí entra dentro do progresso, dentro do desafiar a natureza. Isso é um desafio para a natureza. Porque hoje em dia existem as plantas híbridas, né, que são enxertadas para florescer antes do tempo, para dar um fruto antes do tempo. Então é isso que a gente tem que analisar, principalmente quanto psicólogos, né, até onde esse amadurecimento fora do tempo é bom. É verdade. Até quando a gente pensa em fazer uma dieta, aí vamos nos sacolando e falamos, vamos comer só coisas saudáveis e compramos aquele tanto de fruta. Sim. Até que ponto realmente aquelas frutas são saudáveis de verdade? Talvez só ali 10, 20% é saudável e o restante está ali para mim comer cheio de agrotóxicos. Alguns filósofos falam sobre o chamado dilema prometeico, que acontece quando a humanidade cria tecnologias muito mais rápido do que consegue prever as consequências, não é verdade? Eles criam para depois ver se vai dar certo, ver as consequências. Vocês acreditam que estamos vivendo esse dilema hoje? Sim, com certeza, né? As tecnologias como a inteligência artificial, a engenharia genética, elas são avanços que mudaram completamente a sociedade. É igual você estava falando, há 50 anos atrás, quando que a gente ia imaginar que ia ter um programa com todo mundo falando ao vivo, uma pessoa falando daqui de Belo Horizonte, lá para o Japão? Então, assim, os avanços, eles são necessários, nós estamos vivendo, sim, esse dilema prometeico hoje, na nossa época. Isso exige uma grande reflexão, né? Sentar mesmo, fazer grupo de debates para saber até onde
a gente pode ir. Foi como o que eu falei mais cedo, né? Até onde essa tecnologia é boa, né? A gente vê coisas muito boas, como a gente está falando aqui agora, né? Isso vai ficar aí para a eternidade na internet, né? Isso é bom, né? Mas pessoas também podem usar isso para coisas não tão boas assim, né? É verdade, eu vejo que, como a gente tem o exemplo da IA, né, que ela está sendo criada, ela já está sendo criada desde ali de antes do ano 2000, só que hoje que ela tomou essa proporção que a gente vê hoje. E ela tomou uma proporção tão grande que eles estão vivendo esse dilema proteico. Isso eu vejo que eles estão prometeico, né? Que eles estão criando para depois ver as consequências, né? E ao longo prazo nós vamos ver, né, se as consequências vão ser boas ou ruins, né? Então vamos agora para a 7ª pergunta sobre o Prometeu. Vocês acham que ele é herói ou transgressor? Prometeu pode ser visto como herói que ajudou a humanidade ou como alguém que ultrapassou limites impostos pelos deuses. Na opinião de vocês, Prometeu representa coragem ou arrogância humana? Eu acho assim que um pouquinho dos dois, mas eu acredito mais que ele foi um herói, né? Ele trouxe o fogo para a humanidade, ele ajudou a humanidade a evoluir, né? E ele aguentou sozinho as consequências por muitos anos, né? O que nós tínhamos falado, muitos na nossa época, na nossa vivência atual, trazendo para a nossa realidade, muitos sofreram, né? Sim. Foram sacrificados realmente para que essa evolução acontecesse. Muitos foram heróis anônimos, né? Que a gente não conhece, que a gente não sabe, mas tiveram vários heróis anônimos, assim como Prometeu. Prometeu está sendo falado, né? Desde os tempos muito antes de Jesus, por exemplo, mais de 2000 anos atrás, e ele é visto em muitas rodas de conversa, realmente, filosóficas, né, como um herói. Mas ele é corajoso, com certeza. Mas ele teve arrogância? Com certeza também. Sim, existe uma palavra que define o Prometeu, eu acho que é ousadia. Porque ele foi ousado, ele criou o ser humano e ele gostou tanto do ser humano que ele foi capaz de fazer coisas inimagináveis, né? Ele sofreu, ele amou, né? Ele foi além. E tem uma frase de um filme, né, que é bem conhecido dos jovens, né, que fala: com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então ele assumiu essa responsabilidade, tanto que ele sofreu tanto por amar os homens. É verdade, eu concordo plenamente com vocês. Vamos então para a reflexão final. Para encerrarmos, gostaria de fazer a última pergunta. Se Prometeu pudesse observar o mundo atual, com o avanço científico, tecnológico, vocês acham que ele ficaria orgulhoso ou preocupado com o que fizemos, com o fogo que ele nos deu? Eu acredito que ele ficaria orgulhoso, porque, como nós falamos anteriormente, ele era corajoso e ele também era orgulhoso, né? Então, com certeza, ele era arrogante, né? Então, assim, com certeza ele daria, assim, orgulho, assim, nossa, olha o que eles fizeram com o fogo, olha só como eles avançaram, olha para onde foi tudo aquilo que eu me propus a fazer no início, né? Era isso, era isso que eu queria. Era isso que eu queria que esse povo fizesse, que a humanidade avançasse ao nível de ter o que tem hoje. Então, assim, eu acredito, na minha visão, do mito, que ele ficaria orgulhoso, extremamente orgulhoso de nós e ainda queria ajudar mais. Sim, eu também acredito que ele ficaria orgulhoso, mas também um pouquinho preocupado, porque, como eu disse na frase anterior, né, grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Quantos têm poder e estão usando esse poder aí que foi adquirido para o mal, né, para guerras, para matar, para roubar, para fazer o que for, né? Então, ele ficaria preocupado nesse sentido. As tecnologias estão avançando, né, mas está avançando para o bem ou para o mal? Quem muda, tudo que cria é para o bem, né? Tudo que se cria é para o bem. Só que vem o homem e deturpa, pega aquilo que é para o bem e faz para o mal. Foi como fizeram com o avião, né, que Santos Dumont criou para o bem, mas usaram ele para o mal, né? Tudo tem
é uma via de mão dupla, né? Pode ser usado para o bem, mas tem a mente que usa para o mal também. É verdade, né? Não é o elemento em si, né? Mas é como a pessoa usa aquele elemento, né? Seja uma faca, uma arma, uma bomba, né? Ou até mesmo esse papel. Eu posso pegar esse papel e fazer uma arma, né? Eu posso colar ele aqui e fazer uma arma para me defender ou para te atacar, né? Mas ele não foi feito para essa função, não é verdade? Eu acho assim que nós, quanto humanos, quanto humanidade, a gente nunca está satisfeito. A gente quer sempre ir além, a gente quer sempre ir mais. A nossa mente ela foi criada para isso, para evoluir sempre, né? Então, assim, falando do mito trazendo para a nossa realidade, quando o Prometeu trouxe o fogo para nós, ele queria que a gente evoluísse, que a nossa mente fosse transformada. Então, nós, quanto humanos, nós temos isso. A nossa mente é transformada todos os dias, a gente sempre quer evoluir, a gente sempre quer mais. Descobrir uma tecnologia hoje que fala ao vivo, quer descobrir uma que traz cheiro, que traz forma, que traz sensação. Então, assim, o ser humano está sempre em busca de mais. E aí que eu acho que entra o que nós falamos anteriormente. Até onde isso deve ter limite? Até onde a gente tem que buscar mais e desafiar a natureza para fazer mais, para fazer cumprir aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente acha que é progresso. Porque a gente também tem que analisar o que é que eu acho que é progresso, o que é que um cientista que está com o poder na mão acha que é progresso. E aí ele vai entrar dentro da ética, da moral, dos valores dele, para trazer esse progresso que ele acha que tem que acontecer. É verdade, né, Jussara? A gente vê uma corrida contra o tempo para ver quem é melhor, quem vai fazer mais rápido, né? E nós vamos estar aí de cobaia para ver qual vai ser o resultado disso tudo, né? Então, pessoal, ao longo da história, os mitos sempre ajudaram os seres humanos a refletir sobre si mesmos. O mito de Prometeu nos fala não apenas sobre os deuses e titãs, eles falam sobre nós, mas também falam sobre dilemas que surgem quando o conhecimento cresce mais rápido do que a nossa capacidade de lidar com as consequências, não é verdade? Na psicologia, entendemos que o ser humano é movido pelo desejo de compreender o mundo e a si mesmo. Essa busca é fundamental como parte do desenvolvimento da consciência. Talvez seja por isso que o mito de Prometeu continua tão atual, porque ele nos lembra que o conhecimento pode iluminar o mundo, mas também exige responsabilidade, reflexão e ética. Sim. E talvez a pergunta mais importante não seja até onde podemos ir, mas sim até onde devemos ir. Obrigado por acompanhar. Esse foi o nosso podcast de hoje, foi o primeiro de muitos, né? Esperamos poder entrevistar bastante pessoas variadas e trazer bastante conhecimento, diversidade e divertir vocês, tá bom? Ensinar, esse é o nosso intuito e espero que vocês tenham gostado. Nós estamos aqui, também agradeço a participação, gostei muito de estar aqui e a gente deixa em aberto para vocês perguntas, dúvidas, né? Baseado no tema que a gente apresentou aqui hoje. Por quê? Porque nós deixamos aqui bastante reflexão. Nós, quanto humanos, né? Eu como um ser humano, um indivíduo, sozinho, o que eu posso fazer para que essas pessoas, essa reflexão, esse comprometimento, como você falou aí, até onde devemos ir, não aonde queremos. Porque se a gente for analisar o que nós queremos morar em Marte, nós queremos fazer uma cidade na Lua, não é assim? Sim. Então, o que você falou, acho que já foi muito bem colocado. A gente deve pensar o que devemos, até onde nós devemos ir, até onde a nossa consciência pode alcançar aquilo que a gente quer, aquilo que os nossos olhos, né, não estão enxergando, mas a nossa mente já chegou lá. Então, muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Espero que vocês deixem perguntas. Estamos abertos para isso, para responder as perguntas de vocês. É isso aí. Agradeço você que ficou até agora assistindo a gente e faça um pedido. Curte, comenta e compartilha. Compartilha bastante, viu? Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau.